Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro Fernandes e o Fama Filmes apresenta hoje para vocês um especial sobre as curiosidades do cinema. Tudo sobre as grandes produções. Aconteceu em Hollywood. Vamos conhecer algumas dessas produções e descobrir o que realmente aconteceu e qual foi seu desfecho. Iniciaremos agora Aconteceu em Hollywood. American New Wave refere-se a um movimento cinematográfico americano que renovou significativamente a produção técnica e estética do cinema nos Estados Unidos na década de 1970. Após sofrer uma profunda crise econômica na metade dos anos de 1960. Esta virada da década de 1960 foi a razão dos muitos acontecimentos importantes da nova geração de diretores de cinema que surgiu em Hollywood e que se consolidou como a geração que colocou a década de 1970 como a dos diretores de Hollywood e que por isso, pelo efeito renovador num cinema até então tradicional, e que foram chamados de a geração da nova Hollywood. Diferente das condições de produção estabelecidas nas gerações anteriores da chamada Era de Ouro de Hollywood, pois antes o que tinham eram os grandes diretores da era dos estúdios, como John Ford e Howard Hawks. Embora também tivessem sido influenciados por esse, a diferença era que na década de 1970 os novos diretores se tornaram autorais e procuravam se inspirar no cinema de vanguarda europeu da década de 1960 e tinham um estilo realizando também novos e verdadeiros trabalhos artísticos. O sonho da nova Hollywood era o de libertar o cinema do comércio. E isso foi favorecido pelo fato de que, no final da década de 1960, os estúdios estavam em crise financeira. O antes poderoso sistema de estúdios estava sendo engolido por conglomerados corporativos. Estavam se transformando em aperitivos para grandes campanhas com outras atividades. Embora não haja consenso entre a crítica especializada sobre a periodização da nova Hollywood, costuma-se atribuir o ano de 1967 como o início do movimento, quando foi lançado o filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, do diretor Arthur Penn. Em 1967, os filmes Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas e A Primeira Noite de um Homem fizeram Hollywood tremer. E depois, nos anos seguintes, ainda tivemos 2001, Uma Odisseia no Espaço e O Bebê de Rosemary em 1968. Meu ódio será tua herança, Perdidos na Noite e Sem Destino em 1969. Mesh e Cada Um Vive Como Quer em 1970. Operação França, Ânsia de Amar, A Última Sessão de Cinema em 1971. E o mega sucesso O Poderoso Chefão de 1972. Concretizavam este novo movimento que a imprensa logo batizou de a nova Hollywood. Por que o filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas se transformou no marco da definição da geração da nova Hollywood, produzido por Warren Beatty e que também estrela ao lado de Faye Dunaway, com direção de Arthur Penn? O filme estreou bem no meio do verão americano. Sua combinação de violência gráfica e humor, bem como seu tema de juventude glamurosa e insatisfeita, fez sucesso com o público. O filme ganhou os Oscars de Melhor Atriz Coadjuvante para Sally Parsons e Melhor Fotografia. Seu retrato da violência e ambiguidade em relação aos valores morais e seu final surpreendente dividiu os críticos. Após uma das críticas negativas, pois sua crítica no The New York Times foi devastadora e a Warner era retrógrada demais para perceber o que tinha em mãos.
A revista Time recebeu cartas de fãs do filme e também depois do impacto da crítica feita pelo The New Yorker, onde disse que Bonnie e Clyde é o filme mais entusiasticamente americano desde Sob o Domínio do Mal, deflagrou uma campanha pela reabilitação do filme, tanto que levou outros críticos a seguir, conduzir e reavaliar o filme. A violência dos personagens e o mérito artístico do contraste disso com a violência do filme é toda sensadismo que joga a audiência desequilibrada em Bonnie e Clyde. A brutalidade que surge dessa inocência é muito mais chocante do que as brutalidades calculadas de assassinos cruéis. Também foi a reação do público ao clímax violento do filme e o potencial de empatia com a gangue de criminosos em termos de sua ingenuidade e inocência, refletindo uma mudança nas expectativas do cinema americano. Toda esta comoção causada pelo entendimento e a celebração a esta obra representou o novo cinema. Bonnie e Clyde é um divisor de águas, o tipo que sinaliza um novo estilo, uma nova tendência. E esta reviravolta, por alguns críticos, permitiu que o filme fosse relançado, provando assim seu sucesso comercial e refletindo a mudança e o impacto desse filme, que é muito importante para entender por que a partir dele as novas produções se encaixam na nova Hollywood. Esses sucessos iniciais pavimentaram o caminho para o estúdio abrir mão do controle total para jovens cineastas inovadores que estavam chegando a Hollywood. Em meados da década de 1970, filmes originais surpreendentes como Lua de Papel, Um Dia de Cão, Chinatown e Taxi Driver, entre outros, tiveram enorme sucesso comercial e de crítica. Influenciados pelos diretores John Cassavetes, Robert Mulligan, Arthur Penn, Robert Aldrich, Sam Peckinpah e Don Siegel, veja que lista a primeira geração da nova Hollywood incluía Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Mike Nichols, Woody Allen, Bob Fosse, Robert Benton, Alan J. Pakula, Paul Mazursky, Bob Rafelson, Hal Ashby, William Friedkin, Robert Altman e Richard Lester. A segunda geração, vinda das escolas de cinema, os chamados moleques do cinema, incluíam Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, John Milius, Paul Schrader, Brian De Palma e Terrence Malick. E vinha com seu novo poder, o poder da grafia ou o conceito do autor, diretores autorais, ou seja, marca registrada em seu trabalho. Os anos 1950 e o início dos anos 1960 viram uma Hollywood dominada por musicais, épicos históricos e outros filmes que se beneficiaram das telas maiores, enquadramento mais amplo e som aprimorado. Assim, já nesta época, começara a nova Hollywood. No entanto, a participação do público continuou a diminuir e atingiu níveis alarmantemente baixos em meados da década de 1960. Vários fracassos caros como Tora, Tora, Tora e Hello Dolly. O desespero pelos estúdios deste período de retratação econômica e após as perdas com os caros fracassos do cinema e ainda na tentativa de capturar aquele público que encontrou uma conexão com os filmes de arte da Europa, levou à inovação e à tomada de riscos, permitindo maior controle por diretores e produtores mais jovens. Essa nova geração de cineastas de Hollywood seria o mais importante, pois eles seriam capazes de atingir o público jovem que os estúdios estavam perdendo. No entanto, na edição da nova Hollywood, os cineastas aderiram ao realismo de maneira mais liberal do que a maioria de seus predecessores clássicos de Hollywood. Muitas vezes usando a edição para fins artísticos e não apenas para continuidade. Uma prática inspirada por filmes de arte europeu e diretores clássicos de Hollywood como D.W. Griffith e Alfred Hitchcock.
Existem alguns argumentos que dizem que o movimento da nova Hollywood marcou uma mudança significativa em direção a trabalhos inovadores e produzidos de forma independente por essa nova onda de diretores. Mas que essa mudança começou a reverter quando os sucessos comerciais Tubarão e Guerra nas Estrelas trouxeram aos estúdios a realização da importância dos sucessos de bilheteria, da publicidade e do controle da produção. Outros títulos também tiveram sua importância em vários motivos ao movimento. Depois foi a vez de A Primeira Noite de um Homem, estrelado por Dustin Hoffman, que teve um significado social em relação ao novo público jovem, porque da metade para o fim da década de 1970, todos os estudiosos do assunto, sem exceção, visualizaram o declínio do movimento do cinema de arte, que era uma força significativa da indústria. Mas é óbvio que esta nova demanda iria iconizar alguns de seus participantes mais que outros, pois estamos falando de arte visual, embora que um bom argumento para um roteiro está também atrelado ao sucesso da obra. Você já imaginou conversar com Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Brian De Palma em um bar enquanto joga sinuca? Pois é, foi nesse meio, com os ainda promissores mestres da direção, que isto acontecia. No início de tudo, de repente, as portas foram abertas para esses novos diretores com ideias loucas que pareciam geniais. Como disse uma vez Martin Scorsese, é como se eles estivessem de penetra numa festa. As pessoas estavam indo embora e nós chegando. Obcecados por cinema, aqueles novos diretores não estavam preocupados com uma carreira no cinema. Não estavam pensando em ganhar dinheiro. Queriam apenas mostrar suas ideias. Quando se uniam, era uma legião de diretores, atores, técnicos, todos juntos como em uma grande comemoração. Um grupo de jovens cineastas que estavam mudando os caminhos do cinema e de Hollywood. Uma nova era. Esse grupo se formou com os 5. Lucas, Francis, Martin, Brian e Spielberg. Faziam seus filmes quase até em conjunto. Um respeitava o trabalho do outro e davam ideias, sugestões e opiniões com o intuito de melhorar o trabalho. Quando Coppola estava fazendo O Poderoso Chefão, George Lucas deu várias sugestões ao amigo. Um exemplo foi na cena em que Michael, personagem de Al Pacino, vai ao hospital visitar seu pai, interpretado por Marlon Brando, e ele orienta Coppola a mostrar a cena dos corredores vazios do hospital, para criar um suspense maior. Em outra ocasião, George Lucas mostrou a eles um copião de Guerra nas Estrelas sem muitos efeitos especiais. Ainda com fundos azuis, cenas preto e branco, ele achava o filme um desastre. Somente Spielberg se empolgou. Brian De Palma gritou: "Que diabo de filme é este? Não entendo nada. Onde está o passado dos personagens? O que aquele peludo faz?" Deixou Lucas furioso. Brian disse: "Você precisa fazer como num filme antigo. Faça um prefácio, conte um pouco do que vamos assistir. Quem são os personagens?" E assim nasceu o famoso prólogo no início do filme. Nas gravações do filme Scarface, estrelado por Al Pacino, na cena do ataque da mansão, Spielberg foi visitar as gravações e Brian deu a ele uma equipe de filmagens quando os colombianos invadem a mansão subindo as escadas. Ficaram por 2 semanas filmando a cena, sempre estavam se ajudando. A história do cinema e de sua linguagem está devidamente organizada e catalogada por movimentos como expressionismo alemão, neorrealismo italiano, nouvelle vague, entre outros. A nova Hollywood, com suas novas formas de expressão e personagens, foi certamente um dos mais decisivos na construção e consolidação do que compreendemos hoje por cinema contemporâneo. Seu legado está aí para todos verem e reverem. São produções que transformaram a 7ª arte, nos fizeram testemunhar um novo cinema. Os grandes clássicos do cinema da Era de Ouro de Hollywood não perderam seus lugares, seu glamour e importância.
E há de se entender que temos obras que são marcos da genialidade de grandes cineastas. E suas influências estão presentes até hoje. Mas este novo movimento, a nova Hollywood, conseguiu firmar seu posto com produções que compõem o cinema de excelência. A seguir, mostraremos os filmes mais importantes que contribuíram para a nova Hollywood. Bonnie and Clyde, uma rajada de balas. A primeira noite de um homem. 2001, uma odisseia no espaço. O bebê de Rosemary. O planeta dos macacos. Meu ódio será tua herança. Perdidos na noite. Sem destino. Mesh. Operação França. A última sessão de cinema. O poderoso chefão. O exorcista. Lua de papel. Um dia de cão. Tubarão. Carrie a estranha. Taxi Driver. Guerra nas estrelas. Contatos imediatos do terceiro grau. As curiosidades e os bastidores das produções do cinema você saberá aqui. Assim terminamos mais um Aconteceu em Hollywood. E se você está gostando de nossos vídeos, não deixe de acessar nossas redes sociais. Dê um like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e ajude-nos a trazer mais conteúdo e material sobre o cinema para você. Abraços, amigos, e até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Até lá!